mulher desta oração, que vai gerando no ventre a nova semente da libertação, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Sertaneja amanhã cedo vai ela sem medo, já vai trabalhar. Trabalho duro, suado, sempre conquistado a duro penar. Sai de casa come nada e sem deixar nada pros filhos comer. Volta trazendo um pouquinho, o ganho mesquinho não dá pra viver. Mulher do povo humilhado, comprado, enganado, o impor da nação. Mulher do povo humilde, tocado até o tangido do chão. Pode ainda ser diferente se o olho da gente aberto enxergar. O mal que mata a pobreza, se unindo a certeza a gente lutar. Viva, viva a mulher desta nação, que vai gerando no ventre a nova, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Irmãs e irmãos, nesse curso de verão, novamente estamos estudando a Bíblia. E agora queremos compartilhar com vocês algumas das experiências que estamos tendo no estudo em conjunto da Bíblia. Viemos todos daquela experiência que se espalha pela América Latina, de que a Bíblia vai adquirindo grande importância nas comunidades, nas igrejas, fora delas até. A Bíblia é hoje um dos livros em maior distribuição em toda a América Latina. Nós estamos numa verdadeira primavera bíblica. Depois de 500 anos de colonização, de conquista e de destruição, parece que a Bíblia é o livro que recém está chegando. Ele já chegou antes, na verdade, não é? Há uns 500 anos atrás. Mas essa nova leitura, essa nova descoberta que a Bíblia está nos trazendo, essa é recente. Essa descoberta é feita em muitos setores, de muitas maneiras. Os protestantes, os católicos, um tipo de leitura, outro tipo de leitura. São muitas as leituras, são muitas as Bíblias, são muitas as traduções. A nossa experiência nos tem mostrado que algumas características são importantes a serem cultivadas por nós nessa redescoberta da Bíblia e na contribuição que a releitura da Bíblia a partir dos pobres pode trazer para toda a América Latina. Lógico, não é o jeito que nós chegamos à Bíblia que vai definir, em última análise, o valor ou não valor da Bíblia. A gente pode entrar na Bíblia por vários lados. Porque a própria Bíblia tem um conteúdo tão bom que esse conteúdo vai se valorizando por si mesmo. É como quando você vai num poço e tira água desse poço. Você pode usar diferentes instrumentos, diferentes coisas para tirar desse poço, tirar água. Você pode ir de caneco, pode ir de balde, pode ir de copo plástico. O importante é que você chega na água, porque a água que é gostosa. E assim também a Bíblia. Você pode começar em Apocalipse, em Gênesis, nos profetas ou em Jesus, porque de toda maneira você vai chegar a essa fonte da água viva, e essa fonte da água viva que é o mais importante. Mas de todo modo também tem o seu valor de que modo você tira a água do poço. Se você vai lá com um canequinho muito pequeno, vai levar muito tempo para você tirar uma quantidade razoável de água do poço. Então, se você vai de balde, já fica mais fácil. Por isso é importante a gente discutir, dialogar e conversar sobre a maneira de nós termos acesso à Bíblia. A experiência nos vai mostrando que nessa leitura da Bíblia
é fundamental que a gente faça isso em grupo, sabe? Em grupo da comunidade, na igreja, um compartilhando com o outro. Se nós nos metemos cada qual sozinho à leitura da Bíblia, isso é muito bom, sem dúvida. Mas a riqueza vai se constituir na medida que a gente escuta outros. Então a minha experiência também é essa. No grupo de leitura bíblica na comunidade, é tão bonito a gente escutar as várias maneiras e as várias descobertas que cada qual vai fazendo. Uma mulher, um jovem, um idoso. São diferentes experiências com a Bíblia. E quanto mais diferentes, mais enriquecedoras elas são. Então esse trabalho em grupo, esse trabalho em círculo bíblico, em comunidade bíblica, parece que é uma coisa fundamental. É uma coisa decisiva. E pelo Brasil e pela América Latina, esse compartilhar que está trazendo uma riqueza básica. Eu às vezes até tenho a impressão que nós temos na América Latina 2 tipos de leitura. Aquela que cada um vai fazendo por si e aquela que é feita em grupo. Aquela que é feita em turma, em grupo, em um escutar mútuo uns dos outros, e aquele que é feito um pouco assim, isoladamente, né? Isoladamente. Então, acho que essa é uma característica que nós temos que discutir e cultivar. Como eu digo, você de toda maneira vai chegar no poço. A água é o fundamental, ou seja, o conteúdo da Bíblia. Mas o jeito de você chegar a essa água também não é tão insignificante. Então, a gente está trabalhando muito também nesse curso de verão aqui, essa questão do diálogo, da nossa prática a partir das comunidades. Além disso, acho que tem um outro ponto que também se vai mostrando cada vez como o mais importante. E outro ponto é de que a gente tem que ligar as coisas da Bíblia com a realidade. Eu tenho a impressão que isso a própria Bíblia exige, não é? A Bíblia não caiu do céu. A Bíblia nasceu, cresceu e foi desenvolvida dentro da história do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, dentro da Bíblia nós temos a experiência de milhares de pessoas expressas naqueles textos. Então, as próprias pessoas fizeram aparecer o texto a partir da experiência que elas foram vivendo. E é a mesma coisa hoje. Para que a Bíblia realmente seja uma luz para nós, ela precisa iluminar a nossa realidade, a nossa vida, não é? Então, a Bíblia como luz não funciona direito se você fica olhando para dentro da luz. Porque uma lâmpada, se você olha só em cima da lâmpada, as suas vistas vão ficar embaralhadas. Você não enxerga direito. A lâmpada está aí para iluminar a realidade que nós vivemos. E aí ela tem a sua função. A Bíblia é muito parecida. Se você só fica presa na Bíblia, você fica talvez um pouco embaralhado, um pouco confuso, não é? Mas a Bíblia está aí para iluminar a vida que nós levamos, para nos ajudar a encontrar o caminho de Deus na nossa vida, para explicitar a presença de Deus entre nós. Então é preciso ligar a Bíblia com a realidade que nós estamos vivendo. A realidade fundamental na América Latina é a realidade da exploração, a realidade da destruição dos pobres, a realidade da exclusão das pessoas da vida, não é? A grande maioria da gente latino-americana, da gente brasileira, está excluída da vida. E essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Foram os profetas, os primeiros, que trouxeram essa realidade claramente à tona. Foi o Moisés, lá no Êxodo, junto com os escravos hebreus, que explicou o quanto Deus está falando a nós através da realidade concreta, da opressão, como denúncia e como esperança para um mundo melhor. E foi a mesma prática de Jesus, curando as pessoas, conversando com os pobres, nascendo na manjedoura, morrendo na cruz. Ele explicou a força que tem o projeto de Deus a partir da realidade concreta, a partir da realidade concreta dos pobres. Além dessa questão da comunidade, como um modo de você ter acesso a esse poço de água limpa, não é? Que é o Evangelho, que é a Bíblia. E além de você ter que considerar a realidade de hoje, que nos ajuda a entender a realidade da Bíblia e o Evangelho, parece que cada vez mais, em nossas comunidades, nós temos que estar atentos a certos setores específicos, a certas realidades particulares. Certamente nesses últimos anos, nós temos trazido à tona muito claramente a realidade dos pobres, mas talvez um pouco genérico ainda, não é? Na verdade, não é? Essa
essa grandeza, os pobres, ela é um pouco abstrata, não é mesmo? O que existe mesmo na realidade da vida são pessoas concretas, pobres. Por exemplo, são mulheres empobrecidas, não é? Mulheres empobrecidas e incrivelmente, e por séculos pelo patriarcalismo, oprimidas na sua realidade. São os negros, os descendentes dos escravos, excluídos da sociedade, por sua própria cor, marginalizados. Lógico, são mulheres, são negros pobres, mas são muito específicos a partir da sua sexualidade, a partir da sua cor, marginalizados. E sem dúvida, nesse momento dos 500 anos, é um valor todo especial, os povos indígenas, cujo genocídio na América Latina nos impele a que leiamos a Bíblia a partir das tradições, das experiências indígenas. E se a gente pensa aqui no Brasil, nesse momento concreto, a gente não pode esquecer das crianças que estão sendo jogadas na rua, estão sendo perseguidas e mortas na rua. Uma realidade que denuncia, que apele a que a gente leia a Bíblia a partir dessa experiência. Afinal, Jesus nasceu na manjedoura, nasceu perseguido por Herodes, uma realidade que logo nos ajuda a iluminar a realidade das crianças de hoje. Ou seja, com essas realidades diferentes, esses diferentes rostos dos pobres, essas diferentes e concretas realidades dos empobrecidos e explorados, elas hoje estão a reivindicar leituras bíblicas muito específicas e muito particulares, muito particulares. Por exemplo, esse apelo que chega a cada um e a cada uma de nós, da criança prejudicada, da criança oprimida em nosso país. Ela clama que nós descubramos melhor as tradições das crianças na Bíblia, o quanto nosso Deus se fez criança na manjedoura, o quanto nosso Deus se fez criança na palavra dos profetas, que falavam daquele menino que vos irá nascer, na linguagem do profeta Isaías, ou daquele rebento que virá do tronco de Jessé, na linguagem do mesmo Isaías. Ou seja, os profetas já viam chegando a presença de Deus a nós através das crianças, conquanto denúncia de sua opressão, conquanto esperança da vida que tem. Ou seja, dessa maneira nós estamos compartilhando entre nós as leituras bíblicas que estão sendo feitas e a abordagem que nós, nesse momento, em nossas comunidades, poderíamos ir praticando. Nisso tudo a liturgia é muito importante. Ou seja, a leitura da Bíblia, ir ao poço da Bíblia, sem a liturgia, sem a oração, isso aí não tem jeito, né? Porque a Bíblia é um livro de oração para nós. A gente quase que reza a Bíblia. A gente chega à Bíblia mediante a oração. Seja em comunidade, seja a partir da realidade, seja a partir de grupos específicos. A liturgia, que nós estamos celebrando tão ricamente aqui, é um ponto-chave, um ponto decisivo para a gente conseguir absorver a riqueza da Bíblia. Eu completo esse primeiro momento e talvez termino com algumas perguntas que pudessem animar a conversa entre vocês. Uma primeira questão que talvez fosse útil é compartilharmos agora aí no grupo como está a leitura bíblica da qual vocês estão participando e da qual vocês estão, dentro da qual vocês estão crescendo. Talvez poderiam compartilhar num primeiro momento essa leitura bíblica da qual vocês têm experiência. Um segundo ponto, acho que seria muito importante compartilhar também experiências com grupos específicos na nossa sociedade, com grupos de criança. Você tem experiência com leitura bíblica com criança? Qual é a tua experiência? De que modo isso ajuda você a entender melhor a Bíblia? De que modo a Bíblia lhe ajuda a entender melhor a realidade da criança hoje? Ou outras realidades específicas, como as nações indígenas, tão importantes nesse momento dos 500 anos. Talvez pudéssemos compartilhar algo sobre isso. E uma terceira questão, aqui no curso de verão também tem sido levantada, isso é a pergunta sobre a questão ecumênica na leitura da Bíblia. Naturalmente nós vamos todos ao mesmo poço para buscar a mesma água.
E é importante que as dificuldades ecumênicas que vão surgindo sejam debatidas. Então seria um bom ponto de início de conversa a gente conversar sobre a questão ecumênica. Por enquanto, muito obrigado. Continuando a compartilhar com vocês as nossas preocupações nesse curso de verão, nós trabalhamos o assunto do amor e da justiça. Aliás, a questão das atitudes, da ética, foi um tema bem importante nesse curso de verão. E queremos agora propor a vocês que, a partir da nossa experiência, digamos algumas palavras e troquemos algumas experiências a nível da justiça e do amor. O amor é uma das palavras centrais no Novo Testamento. O Novo Testamento, todo ele, propõe o comportamento, a ética, a atitude do amor como sendo o coração da própria proposta de Jesus. Quando perguntaram a Jesus o que fazer, amor a Deus, dizia ele, e amor ao próximo. É essa a questão. E quando as pessoas perguntavam para ele, e como eu encontro Deus? Ele dizia, visite os enfermos, dê água aos sedentos, ajude a organizar os pobres. É a maneira que você encontra a face de Deus nesse mundo. E o autor do Evangelho de João e das cartas de João, um pouco sintetizando toda essa experiência, resumindo essa experiência, essa proposta de Jesus, ele dizia, o próprio Deus é amor. Então, nesse sentido, a proposta do amor, as comunidades do amor, é a grande prática que os cristãos introduziram no meio do seu povo, na humanidade, para contrapor a prática do Império Romano. O Império Romano espoliativo, destruidor da vida, tinha o seu contrapolo, a proposta dos pobres, a criação de comunidades do amor, de nova prática da partilha entre as pessoas. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, um pouco resumindo essa experiência das comunidades e fazendo uso de uma poesia que provavelmente existia entre as comunidades, nos transmitiu em 1 Coríntios 13 o canto do amor, do qual nós vamos ler alguns versículos agora. Vou indicar para vocês um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Muito obrigado. Nessa primeira carta aos Coríntios, naturalmente essa poesia do amor, no capítulo 13, está no contexto em que o apóstolo Paulo fala das comunidades. Desde o capítulo 11, 12, 13, 14, ele está comentando como em praticamente toda a carta aos Coríntios, ele está comentando a realidade da comunidade. No capítulo 12, ele apresentar a comunidade como um corpo, no qual todos somos membros, sendo os mais importantes os membros fracos. No capítulo 14, logo em seguida, ele comenta o dom das línguas, a glossolalia. E ele diz que o mais importante no dom das línguas é que um entenda o outro. E nesse contexto ele fala do amor. Ou seja, o amor é a realidade da comunidade. É o abrigo, o encontro das pessoas, no qual as relações, o convívio,
vai experimentando novas possibilidades. Possibilidades tais que pessoas que antes não se entendiam buscam se entender, buscam conversar. Que pessoas que na sociedade vivem papéis, vivem posições sociais antagônicas. No caso do capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo comenta a situação dos pobres e dos ricos na comunidade. Posições antagônicas de exploração na comunidade vão criando um pequeno espaço no qual o escravo tem a mesma dignidade que tem aquele que é dono de escravo. Onde os dois, na Eucaristia, se encontram como irmãos e superam a dominação. Essa foi a novidade que as comunidades, que o apóstolo Paulo, as apóstolas e os apóstolos no Império Romano foram constituindo, foram ajudando na força do Espírito a aparecer. Justamente essa prática do amor é que constituiu algo que o Império Romano não alcançou a absorver. Essas pessoas que participavam nessas comunidades passaram a ser perseguidas. Apocalipse de João já nos conta, no final do primeiro século, quanto essas comunidades eram perseguidas, com muitos mártires. Mas já antes do primeiro século, o próprio Atos dos Apóstolos com Estevão, e a vida de Paulo e de Pedro em Roma, onde foram martirizados, já nos mostra o quanto esses primeiros cristãos tiveram dificuldades em conviver com o Império Romano, que era um império explorador e escravagista, e que a prática do amor era algo que o Império Romano, com o qual o Império Romano não alcançava a conviver e tinha que perseguir, matar, crucificar, como já tinha feito com o Jesus que introduziu essa prática. E me parece que essa é a nossa realidade hoje. A contribuição de nós, batizados, nós que queremos seguir a Jesus como discípulas e como discípulos, é irmos constituindo comunidades, onde a dominação de homens sobre mulheres, de adultos sobre jovens, a exclusão dos idosos, seja superada. Onde cada qual, com a idade que tiver, com a experiência que tiver passado na sua vida, adquire novos espaços, onde os pobres possam se organizar e possam ter a experiência de que cada um de nós é gente digna, criada à imagem e à semelhança de nosso Deus. Então, nesse sentido, justamente, o Novo Testamento nos traz uma proposta fundamental para toda a nossa atitude, para todo o nosso comportamento. Mas eu quero aí fazer duas pequenas emendas, não é? Nessa proposta do Novo Testamento do amor como sendo aquilo que simboliza o cristianismo, aquilo que é a própria realidade de nosso Deus. Deus é amor. Acho que a gente deve emendar aqui duas facetas. Uma é aquilo que talvez o próprio apóstolo Paulo já não alcançou a expressar em toda a sua plenitude. Certamente nas comunidades, como as de Corinto, já os escravos iam superando no culto, iam superando nas assembleias comunitárias a escravidão. Mas não ainda lhes era possível ir criando condições para que também na sociedade a escravidão fosse superada. E o cristianismo, inclusive, na sua história, andou apoiando a escravidão. Aí creio que hoje nós temos que ser muito decididos, muito nítidos. O amor válido para dentro da igreja, esse amor é válido também para fora da igreja. Seja as dominações que superamos dentro, também precisamos testemunhar como superadas para fora. Talvez nesse ponto hoje, continuando a vida com o Evangelho, aprendendo do apóstolo Paulo e o continuando, talvez nessa direção nós temos que ser mais nítidos. Igualmente mais nítidos na comunidade do amor, conquanto comunidade de homens e mulheres iguais. Na própria carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo talvez ainda não tenha conseguido expressar com a devida clareza o quanto na comunidade fora dela, a palavra da mulher, a palavra do homem, a experiência do homem, a experiência da mulher são experiências iguais. Nesse sentido, o capítulo 11 de 1 Coríntios talvez ainda é um pouco infeliz, onde o apóstolo Paulo diz
que a mulher é dependente do homem. Certamente essa figura, dentro da própria Bíblia, pode ser superada porque há outras figuras na Bíblia onde homem e mulher são igualmente imagem de Deus. Então aí nós temos uma dimensão na qual nós temos que continuar a trabalhar hoje. Mas eu acho que tem uma outra faceta que eu também queria acrescentar. Nós cristãos temos falado muito do amor, as palavras muito comuns no trabalho de comunidade. Mas nós temos esquecido bastante que é integrado ao amor está a sexualidade. Nós falamos muito do amor, mas não raramente nós nos esquecemos que a sexualidade, o encontro profundo de homem e mulher, é uma dimensão possível desse amor de 1 Coríntios. Sempre acho muito interessante que na minha comunidade, muitos casais, muitos noivos, para a sua celebração de casamento, de bênção matrimonial, escolhem justamente esse texto de 1 Coríntios, dando a ele uma interpretação de que o encontro de amor incorpora também o encontro da sexualidade. Nesse ponto, creio que nós, no cristianismo, não temos sido muito nítidos, porque também temos ajudado bastante a repressão da sexualidade. Creio que nesses dois pontos nós podemos, nessas duas facetas, nós podemos ir crescendo junto com o texto para dentro da realidade de hoje. Seriam algumas palavras sobre esse eixo da nossa atitude, sobre esse eixo do amor. Até recomendaria a vocês, se tiverem oportunidade, no seu grupo, de estudarem mais profundamente 1 Coríntios, que é um desses textos maravilhosos de nossa Bíblia, concentrando a proposta para as nossas atitudes. Passemos agora ao segundo tema desse nosso curso de verão, e que nós queremos enfocar também com o ângulo da Bíblia, a questão da justiça. Certamente esse é o tema que nos vem mais do Antigo Testamento. Não que o Novo Testamento não falasse de justiça, muito pelo contrário. O Evangelho de Mateus é muito rico justamente ao falar da justiça. Mas o próprio Evangelho de Mateus está inserido dentro da tradição do Antigo Testamento. E é lá que nós encontramos, assim, os elementos mais ricos, o testemunho mais marcante sobre a justiça. Foram os profetas, aqueles que inovaram praticamente as tradições do seu povo, naquele momento oprimidos pelos próprios reis que o povo tinha constituído, em reivindicar como palavra de Deus, definitiva, decisiva, a categoria da justiça. Foi, por exemplo, aquele profeta que nós conhecemos tão bem, o profeta Amós, que alcançou reunir numa palavra muito bonita no capítulo 5, 24, uma figura fantástica que trata de descrever a importância da justiça para o povo de Deus. Eu quero isto sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como o riacho que não seca. Água é um elemento fundamental na Palestina. A Palestina depende da água pelo menos 6 meses ao ano, é seco. A água é aquilo que há de mais importante. Até os dias de hoje isso é assim na Palestina. Então, para eles, a palavra água talvez vale muito, muito mais do que a palavra água para nós em grande parte do Brasil, não é? Com exceção do Nordeste, que tem uma vida tão semelhante à Palestina. A palavra água é a própria vida. Se falta água nos meses de seca na Palestina, você sucumbe. O direito e a justiça são igual à água. Em faltando o direito e a justiça, sucumbe o povo. Os profetas foram intérpretes disso. Quando os reis oprimiam o povo, os profetas diziam: isto vai levar à sepultura, isso vai trazer a destruição do povo. A falta do direito e da justiça leva à destruição, leva à ruína. A falta de direito e justiça para os aposentados no nosso Brasil, a falta de direito e justiça para as crianças, não só destroem os aposentados, não só criam a morte das crianças na rua, não, criam a morte de toda a sociedade. Não é possível uma sociedade
conviver com a exclusão de uns e a morte de uns, e querer conviver ao mesmo tempo com a abastança e a vida de outros. Também para nós hoje, se não houver direito e justiça, não vai haver vida para o conjunto de todos nós. Os profetas fizeram o grande apelo da justiça, mas para eles, justiça não era só uma categoria da sociedade. É interessante que Amós já diz: o direito é como água, seja, a natureza também tem direito, a água também tem direito, a árvore também tem direito, os animais também têm direito. O direito para a Bíblia não se restringe a homens e mulheres, ao ser humano. O direito à justiça é uma categoria da criação de Deus. Deus criou o seu mundo para a justiça. Nesse sentido, toda a luta ecológica para a categoria do Antigo Testamento faz parte da luta da justiça, da luta pela água, da luta pelo rio limpo. É uma luta pela justiça. A justiça, como diz o Salmo, é a própria base do universo. A sustentação do universo é a justiça, tanto nas relações das pessoas, na sociedade, quanto da relação e da vida da criação de Deus. Então, amor e justiça é um pouco a proposta de nosso curso de verão para a discussão das nossas atitudes. Iluminamos essa proposta biblicamente, anotando o trecho de 1 Coríntios 13 como uma passagem central para o tema do amor. Talvez agora em grupos vocês pudessem fazer a leitura desse trecho e compartilhar as experiências e as propostas práticas do grupo de vocês sobre esse tema. Do mesmo modo, o trecho do capítulo 5 de Amós, verso 24, a começar no verso 21, vocês pudessem usar esse trecho também para compartilhar o tema da justiça a partir deles. Muito obrigado. Na nossa Bíblia, o tema da criação é um dos temas importantes. A Bíblia começa desse jeito. Mas ao mesmo tempo a criação não é o tema mais tratado na Bíblia. O tema mais tratado nessa nossa Bíblia é o tema da história, são os conflitos da nossa vida. O Antigo Testamento, por exemplo, tem no Êxodo o seu coração mais forte, o lugar onde a Bíblia palpita, onde ela vibra no Antigo Testamento. O Êxodo é a confrontação dos escravos hebreus com o faraó, na luta pela libertação. E nessa luta pela libertação é que a Bíblia explica a presença e a atuação de Deus. Ou seja, a nossa Bíblia tem um carinho e um cuidado todo especial em interpretar os grandes confrontos da sociedade. Assim também é no Novo Testamento. O símbolo do Novo Testamento é a cruz de Jesus. Aquele camponês da Galileia que reuniu discípulas no confronto com o Império Romano, foi vencido, foi derrotado, foi crucificado. A cruz é o símbolo de uma condenação pública, de um confronto público. Nesse confronto público, nesse confronto político, o Novo Testamento testemunha a presença de Deus.
Assim é desde a manjedoura, porque já na manjedoura está aí Herodes confrontando-se com o recém-nascido. Esse é o eixo da Bíblia. Por aí passa o coração dos profetas, nessa leitura dos processos históricos, do empobrecimento de uns, da opressão dos generais e das cidades. Por esse lado também passa Apocalíptica, com o último livro da Bíblia. Interpreta as pequenas comunidades que tinham surgido na Ásia Menor no seu confronto com a grande besta, com a opressão do Império Romano. É o eixo da Bíblia. A nossa Bíblia faz a leitura da nossa vida, da nossa história, e está atenta para os grandes conflitos da nossa história. Esse é um pouco a especificidade desse livro sagrado de nós cristãos. A gente se pergunta um pouco, mas por que a Bíblia não fala mais da criação? Afinal, as religiões em geral tendem a ter uma leitura muito mais atenta do que acontece nos ciclos da natureza, na criação. E muito menos atento, via de regra, ao que passa na sociedade. E a Bíblia tem um certo exagero, quase, nessa observação da sociedade. Creio que para entender isso, a gente tem que perceber que a Bíblia surgiu num conflito histórico, num conflito de fé, num conflito de Deus, de deuses, se a gente quiser dizer assim. De um lado, Javé interpretando a nossa vida, em especial os conflitos na sociedade. Do outro lado, o culto a Baal, o javismo, o culto a Javé. A proposta de Jesus está em confronto com a proposta de Baal. A divindade Baal era, em especial no tempo do Antigo Testamento, aquela divindade que fazia a leitura, a interpretação dos processos da natureza. A interpretação da chuva, a interpretação da seca, do inverno, do verão. Você, como crente de Baal, podia acompanhar esses processos de Baal na natureza através do mito e através do rito. Do mito, na medida que você contasse as histórias de Baal, porque junto com Baal existiam outras divindades, outros deuses e outras deusas. E esses deuses entre si tinham toda uma dinâmica cheia de conflitos, de contradições e de complementações, a ponto de existirem as histórias desses deuses. Nós as chamamos de mitos. Você querendo participar desse culto, você aprendia os mitos desse culto. Veja, já no culto a Javé, você não tem mitos, você tem a história das pessoas. A Bíblia não conta a história de Deus propriamente, conta a nossa história, porque na nossa história Deus está atuando. Então aquilo que é mito em Baal é para nós a história de nossos conflitos. Você também podia participar do culto a Baal mediante o rito, fazendo dedicações a Baal, oferecendo sacrifícios a ele, oferecendo libações a esse Baal. Pelo rito você se integrava no processo da natureza, na presença de Baal. Já na Bíblia também aparece algo do rito, mas certamente não é muito importante. Para você participar da presença de Deus nesse nosso mundo, nessa nossa história, o rito não é o mais decisivo. Muito mais decisivo é o amor ao próximo, é a justiça, a solidariedade. Aquilo que para Baal, digamos, de um modo simplificado, é o rito, para nós são os mandamentos, é a lei do amor e a lei da justiça. Então por aí a gente percebe por que a nossa Bíblia não fala tanto da criação. Está muito mais especializada em contar a história das pessoas e interpretar os processos históricos. Justamente porque a religião, a fé bíblica surgiu nesse contexto de confrontação com Baal. Na confrontação com Baal, os nossos antepassados na fé perceberam que era mais relevante contar a história de vida dos hebreus, dos profetas, dos pobres, do que contar mitos e ritos dos deuses. Contudo, a natureza, a criação, não foi deixada de lado. Não, a nossa Bíblia começa tematizando a criação. Tematiza a criação sob a ótica da história libertadora do Êxodo. Aqueles que contaram Gênesis 1 a 11, contaram Gênesis 1 a 11 como preparação para a grande libertação
do Egito, a saída das garras do faraó. Ou seja, todo o texto de Gênesis 1 a 11 é visto numa perspectiva do Êxodo. Em geral, a Bíblia vê as coisas da criação, a chuva, o crescimento, a fertilidade, numa perspectiva libertadora, numa perspectiva do Êxodo. Talvez o profeta que mais tem atuado nessa relação, nesse conflito entre Javé e Baal, foi o profeta Oséias, aquele que melhor explicitou essa diferença. Baal de um lado, o Deus que conduz as pessoas à alienação, à opressão, à prostituição, e Javé por outro lado, que conduz à liberdade, à libertação, à vida digna e abundante. Esse profeta Oséias tem alguns textos interessantes nos quais nós podemos verificar como a fé em Javé, no Deus bíblico, foi capaz de integrar dentro também a criação. Um primeiro texto que nós queremos ler e apresentar desse profeta Oséias é o capítulo 14, é o último capítulo do livro de Oséias, o verso 2 até o verso 9, em algumas Bíblias é o verso 1 ao verso 8, mas em geral o verso 2 ao verso 9. Vamos ler e eu vou ajudar a comentar esse trecho que está situado no fim da atividade profética de Oséias. Lembremos, a cidade de Samaria acabava de ser anexada pelo Império Assírio, foi destruída em boa medida. Agora o profeta se pergunta: e como vamos continuar a nossa vida depois dessa conquista devastadora do Império Assírio? E ele faz uma reflexão junto com a sua comunidade, na qual ele integra também elementos da natureza de um modo muito interessante. Israel, converta-se para Javé, seu Deus, pois você tropeçou na sua própria culpa. Então aqui você tem um apelo do profeta Oséias para a conversão. Tema típico do profetismo. Oséias tinha acusado o povo, em especial a elite, de haver abandonado Javé em prol de Baal. Aqui a conversão novamente para Javé, porque a culpa os havia arrasado. A cidade de Samaria estava conquistada. Preparem as palavras e convertam-se a Javé. Digam-lhe: perdoa toda a nossa culpa. Aceita o que é bom e te ofereceremos o fruto de nossos lábios. É uma passagem muito interessante, porque aqui o profeta usa categorias do culto, categorias do rito e do mito, de certa maneira. E diz: nós vamos oferecer para Deus. Mas oferecer o quê? Bom, no rito você oferece coisas, uma ovelha, produtos da terra. Diz: não, vamos oferecer palavras. Ora, a categoria da palavra na profecia não é só aquilo que nós falamos, mas é toda a história. O nosso termo história na Bíblia é o termo palavra. A palavra de Deus para nós é a história de Deus para nós. É essa que nós vamos oferecer para Deus, a nossa história. E vamos oferecer o que é bom. Aí a gente pergunta: mas o que é bom mesmo? Bom aqui no caso é a ética, é a conduta, a atitude. Logo ele vai descrever no próximo verso o que é bom. Vai descrever 3 características negativas do que é bom e uma característica positiva. Não é a Síria que vos salvará. Aí, primeira característica: nada de confiança na Síria. A Síria era a grande potência da época. É o FMI e os seus aliados hoje, não é? Não montaremos mais cavalos. Cavalos é o símbolo do exército. Era a nova força militar que os assírios tinham integrado ao exército, a cavalaria. Então não podemos confiar em cavalos no exército. Jamais chamaremos novamente de nosso Deus a um objeto feito por nossas próprias mãos. A crítica à idolatria. Então, a renúncia à confiança no império, a confiança nos cavalos e na idolatria. Isso é bom que a gente faça essa renúncia. E agora vem um ponto positivo que ele quer propor como atitude. Pois é em ti, só junto de ti, que o órfão encontra compaixão. Isso tem que entender naquele contexto da guerra assíria. Havia acontecido uma guerra, uma invasão à Síria, muitas pessoas foram mortas, muitas crianças na rua. Então a conduta típica naquele momento era cuidar das crianças abandonadas na rua, naquele contexto da guerra.
vê que até aqui o profeta é tipicamente um leitor da história. Ele está fazendo a leitura da história daquilo que naquele momento acontecia para o povo. Ou seja, a fé em Javé ajuda a ver a vida que nós levamos. Em especial a vida pública, a vida política, a vida de sofrimento e de libertação. Mas agora vem uma segunda parte, onde esse mesmo profeta vai integrar elementos da criação e da natureza de uma linguagem muito bonita. Eu vou curar a sua apostasia. Vou amá-los de todo o coração, pois a minha ira se apartou deles. Então agora vai começar algo novo. Justamente no momento que começa o novo, aquilo que é bom, ele fala cuidar das crianças da rua. Mas ao mesmo tempo ele vai começar a falar da criação, agora no próximo versículo. O que é bom, o novo pelo qual nós devemos é a nova criação. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e estenderá raízes como o cedro do Líbano. É a linguagem típica da criação. As coisas da criação vão florescer e vão se encaminhar de novo. Talvez adiante, que agora vai repetir um pouco essa linguagem em torno da criação, da nova criação, a partir da libertação de cuidar das crianças. Seus galhos crescerão, seu esplendor será como da oliveira, e seu perfume será como o do cedro do Líbano. Que linguagem bonita, né? Linguagem bonita do profeta, descrevendo a criação, as flores, as plantas, as árvores tão importantes no contexto da Palestina, o cedro do Líbano, que era a planta mais espetacular que se conhecia naquela região, como sintomas da conversão para Deus. A conversão para Deus não é só a nova atitude, é também a nova criação. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videiras e serão famosos como o vinho do Líbano. Muito bem, então nesse exemplo do profeta Oséias, nós podemos verificar quanto a profecia, a Bíblia, é a leitura da história, mas nessa leitura da história, ela integra também a natureza dentro. A natureza aquela que, no contexto do Antigo Testamento de modo especial, era controlada, digamos, pelo culto a Baal, não é abandonada no testemunho bíblico, mas ela é incorporada também ao testemunho da libertação. Desse modo, o texto de Gênesis 1 até 11, que é essa primeira e esse começo do processo da libertação, vai ter o seu ponto alto justamente no Êxodo. Com isso, acho que nós podemos propor às pessoas que leiam adiante o nosso trecho de Oséias, que possam comentá-lo no trabalho de grupo. Então seria a leitura de Oséias capítulo 14, verso 2 a 9, no grupo, tratar de perceber a leitura que o profeta faz da história, a leitura e a defesa que ele faz da criação, como isso tem a ver com o nosso trabalho nas comunidades. Num certo momento da história do povo de Deus no Antigo Testamento, se tornou muito importante também apresentar a criação como obra de Deus. Em Gênesis 1 até 11, nós temos um pouco essa memória organizada, a parte mais extensa dessa memória, que nos fala do conjunto da humanidade, da integração do povo de Deus, do Antigo Testamento nessa humanidade, e ao mesmo tempo de memórias muito específicas do povo de Deus sobre a sua inserção na humanidade, na criação toda. Esse momento no qual isso se tornou importante é o 6º século. Isso significa um momento do exílio, quando o povo de Deus do Antigo Testamento já havia anteriormente experimentado o vigor do regime dos seus reis, desde os dias de Davi, desde o ano 1000.
praticamente 400 anos de monarquia, com muita opressão e muito protesto da palavra profética dos grandes profetas bíblicos contra essa opressão. Antes desse período monárquico, o povo de Deus havia experimentado o tribalismo do ano 1200 até o ano 1000. Nessa fase tribal tinha testado o valor de um projeto específico sem dominação. Lógico, nesse período do tribalismo, ano 1200 até o ano 1000, na época dos reis, no ano 1000 até o ano da destruição de Jerusalém, 587, o povo de Deus também falava da criação. Mas foi no exílio, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, no fim da história da monarquia, que se tornou muito importante, especialmente importante, a memória da criação. Afinal, o povo tinha sido deportado para a Babilônia. O povo estava disperso no meio dos demais povos, e agora era significativo recolher as memórias já existentes e fazer uma releitura criativa dessas memórias para a situação específica daquele momento do exílio. Então, o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis são parte desse momento especial, desse momento do exílio. Lógico, dentro desses capítulos, nós temos alguns que são bem anteriores, mas foram incorporados nessa construção, nessa estrutura desses 11 capítulos, justamente no período do exílio. Eu digo, eles são anteriores, não somente anteriores dentro da própria história de Israel, não, são anteriores na história da humanidade, porque aquilo que está em Gênesis 1 a 11 faz parte da história da humanidade inteira. Aqui não temos só memória de Israel, temos memória dos povos. O que se conta em Gênesis 1 a 11, também os povos no Egito, os povos vizinhos filisteus, os amonitas, os povos na Mesopotâmia, os assírios, os babilônios, contavam histórias muito semelhantes. A Bíblia participa dessa maneira de contar as histórias da criação existentes em todos os povos. Naturalmente não se conhecia ainda os povos, as nações indígenas na América Latina. Hoje nós sabemos que elas tinham histórias muito parecidas. Então agora queremos ler uma dessas histórias da criação do povo maia, hoje o território do México, como eles contavam a história da criação da mulher e do homem, porque tem muita semelhança com trechos que nós conhecemos de Gênesis 1 até 11. Por favor. Em continuação, os deuses, o coração do céu e o coração da terra, começaram a discutir sobre a formação de nossa primeira mãe e pai. De milho amarelo e de milho branco foi feita a sua carne. Da massa de milho foram feitos os braços e as pernas do homem. Unicamente massa de milho entrou na carne dos nossos pais, os 4 homens que foram criados. Então existiram também suas esposas, e foram feitas suas mulheres. Deus mesmo as fez cuidadosamente. E assim, durante o sono, chegaram verdadeiramente formosas as suas mulheres. Ali estavam as suas mulheres quando despertaram, e no mesmo instante se encheram de alegria os seus corações, por causa das suas mulheres. Bonita a história do povo maia, muito parecida à história da Bíblia. História que as pessoas que nos transmitiram a Bíblia ainda nem conheciam, e mesmo assim são tão profundamente semelhantes. E que bonito! Aqui a pessoa humana é feita a partir do milho, diferente que na Bíblia, onde é feita a partir do pó da terra. Cada povo tem histórias semelhantes, que nos ajudam muito a entender esses trechos da Bíblia, que estão aí, porque são parte das tradições de todos os povos. Gênesis 1 até 11.
Lógico, essa tradição que se conhecia em Israel e que era comum aos povos daquela área, essa tradição se tornou importante e virou texto bíblico num momento específico, como dizia antes, no momento do exílio. No momento em que o povo está disperso e está subjugado na Babilônia. Foi nesse momento que eles recolheram as histórias e constituíram as histórias do jeito que estão aqui. No momento da dominação imperial mais aguda. No momento em que o povo de Israel estava mais ameaçado em sua existência. No momento do exílio, trataram de contar as suas histórias em conexão com as histórias do mundo inteiro. Esse trecho de 1 a 11, a gente pode dividir com relativa facilidade. Vocês conhecem, se quiserem folhear depois junto na Bíblia, vai ajudar. Você primeiro tem uma história da criação do mundo em 7 dias. O capítulo 1, basicamente, até o versículo 2:4. Logo em seguida você tem uma certa repetição dessa primeira história da criação, no capítulo 1, no capítulo 2, onde nós temos aquela história antes mencionada da criação da pessoa a partir do pó da terra, que é completada com o capítulo 3, as maldições. Quase que paralelo ao capítulo 2 e 3 é o capítulo 4, a história de Caim e de Abel. Ou seja, a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel são muito semelhantes. Uma é uma certa cópia da outra. Em seguida temos uma genealogia que vai de Adão e Eva, até Noé. Logo, o grande trecho que trata da Arca de Noé, capítulo 6 a 9. Novamente uma genealogia no capítulo 10, que então leva de Noé e de seus filhos, praticamente até Abraão. E no capítulo 11, a Torre de Babel, que é quando a humanidade já está num processo novo de transformação, a ponto de quererem criar uma torre e uma grande cidade. Esses capítulos, essas poucas histórias, têm uma estrutura muito nítida, que é muito importante reconhecer. Essa estrutura, nós percebemos se começamos a fazer uma relação entre o capítulo 10 e o capítulo 5. São 2 capítulos que ao redor da história da arca e do dilúvio constituem genealogias. As genealogias de Eva e Adão até Noé e as genealogias depois de Noé. Logo em seguida, as histórias do capítulo 2 e 3 e do capítulo 4, como dizíamos, pertencem mais ou menos juntas, têm a mesma temática. Na verdade, essa mesma temática do 2 e 3 e do 4 você encontra igualzinha no capítulo 11. A temática é mais ou menos a seguinte: no início há uma boa situação, logo segue a imposição de algum poder, o poder da serpente, o poder de Caim matando Abel, o poder da cidade da torre, que causa uma destruição, a ponto de Deus iniciar um novo projeto. O projeto da dispersão no capítulo 11, o projeto no capítulo 2 do paraíso e no capítulo 4 o projeto de Abel. São histórias muito parecidas, 2, 3, mais 4, mais 11. E o capítulo 1, 1 até 2, 4, é uma grande abertura, não é? É um grande início de todo esse projeto com a criação do céu e da terra, dentro do qual as outras histórias da humanidade e depois a história de Israel, de Abrão e de Sara vão se desenvolver. Na medida que a gente observa essa estrutura, essa arquitetura do trecho, você logo percebe que o centro desse trecho está no capítulo 6 a 9. Esse é o texto que está centro do capítulo 1 a 11 e é também ao mesmo tempo o texto maior. Então, quando vocês trabalham na comunidade, isso é importante perceber que o coração do capítulo 1 a 11 não é o capítulo 3, a história da serpente. O ponto mais importante é o capítulo 6 a 9, aquele no qual eles mais tempo gastaram, contando 4 capítulos, 6, 7, 8 e 9, e ao mesmo tempo aquele que colocaram no centro, no coração, no eixo do capítulo 1 a 11. Qual é o sentido da história do dilúvio? Difícil. Assim, ao menos para resumir, porque a história do dilúvio é uma contra-história.
Na verdade, não é uma história palestinense, é uma história da Mesopotâmia. A Palestina fica a 1000 metros de altura. O povo de Deus é um povo um pouco da montanha. O texto de 6 a 9 fala do dilúvio, não é uma história típica da montanha, porque na montanha o dilúvio não é problema. Na montanha da Palestina o problema é a seca. É a destruição pelo fogo, pela seca, pela falta de água. A água na montanha sempre é uma grande solução. Então, capítulo 6 e 9 é uma cultura importada. É importada das regiões mais planas, que sofrem muito com as inundações. A Mesopotâmia, com a invasão assíria e depois babilônica. No século VIII, no século VII, no século VI, a Palestina foi imperialmente ocupada pela Babilônia. Aqui nós temos uma história importada com a invasão babilônica. É como um tipo de uma história da Coca-Cola, não é? É importada de fora e imposta ao povo. Agora, no capítulo 6 a 9, o povo conta essa história do jeito dela, né? O povo pobre conta essa história para contrapor, para fazer uma contra-história contra os dominantes. Para os babilônios, uma das funções importantes do capítulo 6 a 9 era dizer: o rei é o centro do povo, o imperador é o centro do povo. Porque na Babilônia, quando contavam a história do dilúvio, eles a contavam para mostrar que o único sobrevivente seria o rei. Porque diziam: o rei, o imperador é filho de Deus. E os deuses vão proteger o seu representante na terra na hora do dilúvio. Todos morrem, sobra só a corte real. Os pobres da Palestina escutaram essa história e disseram: é interessante, mas nós contamos diferente isso aí. O nosso dilúvio tem outra solução. Aí no nosso dilúvio, sabe que o rei até que não entrou na arca, não tinha lugar para o rei na arca. Entraram os animais, as galinhas, os cachorros, os patos, os elefantes, tudo tinha lugar para tudo, só que para o rei não tinha lugar. As pessoas que entraram eram os lavradores. Noé e a sua família, que é uma família de lavradores. Então, eles contam a história para dizer: não, o futuro não está na monarquia, não está no império. O futuro do povo está nos Noés. O futuro do povo está nas comunidades, nos fracos, nos pobres, na família dos lavradores. Portanto, o capítulo 6 a 9 é uma história muito importante. Talvez para nós hoje um pouco difícil, porque já não corresponde bem à nossa situação, às vezes. Para eles, fundamental. 4 capítulos para dizerem aos imperadores, aos conquistadores, aquela turma da Coca-Cola, uma história diferente, uma história a partir da vida do povo. A sobrevivência da gente está nos Noés, não está no imperador. Esse é o coração do capítulo 1 a 11. As histórias do capítulo 2 e 3, mais 4, mais 11, são histórias muito parecidas com essa contestação, com essa crítica ao poder. A história do capítulo 11 é uma crítica dura à torre nesse caso, é a fortaleza militar, e é uma crítica dura à cidade, como lugar da concentração do poder econômico. O trecho diz: a solução contra o poder econômico e contra o poder militar é a dispersão. Como os indígenas nos contam isso até os dias de hoje. A dispersão é a maneira mais segura para fazer frente à opressão. A dispersão cultural, a dispersão em pequenas comunidades, porque o poder do povo é o poder de organização de pequenos grupos. É isso que está no texto do capítulo 11. O capítulo 4 diz, na história de Abel, na história de Caim, que os Caíns não vencerão. Eles matam, eles têm o poder da cidade, eles têm o poder do ferro, mas eles não têm a vitória. A vitória, a continuidade, a religião está com Abel. Abel tem a defesa, a proteção de Deus. Abel é o mais fraco. A própria palavra significa, é o vento, é a fragilidade. E o capítulo 2 e 3 de Gênesis quer indicar o projeto de Deus, que é o paraíso. E quer contrapor a esse projeto aquele da maldição, da opressão dos animais, da opressão da mulher e da opressão da trabalhadora e do trabalhador, do lavrador, mais especificamente no texto do capítulo 3. Contrapõe a isso o projeto do paraíso e indica que quem passar do projeto bom,
do projeto de vida para o projeto da morte é porque segue a serpente. A serpente é o poder, é a ideologia, é a corrupção do império egípcio, porque a serpente era a grande representação dos faraós. Não só dos faraós, era também a representação que muitos israelitas traziam junto consigo nos selos, ou seja, nós diríamos nas assinaturas que eles punham aos documentos, nos selos e nos carimbos que eles usavam para assinar os documentos, traziam nesses carimbos, muitas vezes, no geral, a serpente. Então a serpente não só estava na cabeça do faraó, a serpente também estava na cabeça dos homens em Israel. E o trecho diz: quem segue o projeto da serpente, do exército faraônico e do patriarcado, esse vai conduzir à morte dos animais, à opressão da mulher e à própria morte do lavrador. Já o capítulo 1, que dá a grande abertura a todo esse texto, nos conta a história da criação em 7 dias, justamente para dizer, Deus em 7 dias fez tudo para chegar no sábado. O sábado é o dia mais importante. Ou seja, aqueles que estão escravizados, que têm que trabalhar sem poder comer, reivindicam nesse trecho, feito pelos pobres, na opressão diante do império, reivindicam o direito ao sábado. Além disso, esse trecho do capítulo 1 tem outras dimensões mais, que oportunamente, num próximo momento, nós vamos detalhar mais. Mas a criação está destinada ao sábado, ao direito de cada qual que trabalha a poder descansar, poder se reunir com outras pessoas, poder se organizar. O sábado como grande espaço da liberdade na história do povo de Deus. Veja, esse trecho do capítulo 1 a 11 tem o seu momento especial. Momento especial da opressão internacional, imperial, assiro-babilônica. Nesse momento recolhe as tradições do povo, recolhe tradições dos povos, para poder dizer a sua palavra de esperança e de projeto. Agora eu queria propor a vocês, no trabalho de grupos, que talvez pudessem, antes de tudo, abrir suas Bíblias e folhear na Bíblia esses 11 capítulos. Talvez não dê tempo para ler todos, mas é importante rememorizar e talvez, dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, ter uma oportunidade também para a leitura desses 11 capítulos. Primeiro, um contato com o texto. Logo em seguida, no trabalho de grupos, talvez pudessem dedicar um momento a conversar sobre as tradições dos povos, os mitos dos povos que vocês conhecem, dos povos indígenas latino-americanos, os mitos dos povos negros em nosso Brasil. E pudessem compartilhar esses mitos para compará-los, assim como fizemos no texto de antes, a compará-los com esse trecho e a partir daí desenvolver o trabalho de vocês. Muito obrigado. Nós queremos apresentar o painel utilizado no curso de verão 92. Nós procuramos fazer uma releitura da obra do Michelangelo, que se encontra no teto da Capela Sistina, no Vaticano. O Michelangelo trabalha a criação do homem. E nós procuramos apresentar dessa vez a mulher como a representação do gênero humano. Naquele círculo, nós quisemos mostrar essa nova intuição teológica que nos mostra o lado feminino de Deus, o lado materno de Deus. Os anjos que estão ao lado de Deus